Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. E começamos hoje a nossa leitura de Tiago, uma carta bem interessante. Muitas pessoas não gostam muito dessa carta. Algumas pessoas eu ouço falando, parece que a carta de Tiago é contraditória com o evangelho da graça de Deus, parece que tem tanta lei, parece que tem tanta ensinamento que é contrário à graça, ao evangelho, às coisas que Paulo explicou. Não é assim, né? Nós sabemos que não é, senão Deus nem teria colocado essa carta no cânon sagrado, né? no rol dos livros que Deus escolheu para estarem na Bíblia. E nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil. Eu vejo a carta de Tiago como uma carta muito prática. Não é uma carta legalista, é uma carta prática. Uma linguagem diferente, por quê? Porque é uma linguagem escrita principalmente para hebreus. Uma linguagem de um hebreu, de um judeu, que é Tiago. Provavelmente ele é o irmão do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu, quando ele inicia a carta de Tiago, ele fala, né, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então é uma carta destinada para o povo hebreu. Então tem uma linguagem que é uma linguagem muito compreensível, porque é uma linguagem judaica, da lei, porque os judeus e os hebreus estavam acostumados com isso. Mas eu não vejo essa carta em nenhum momento como contraditória, não. Pelo contrário, eu vejo a carta de Tiago uma carta muito prática, nos ensinando na prática como que eu coloco a minha fé em prática, quais as atitudes que mostram que eu de fato vivo pela fé em Cristo Jesus. E aí eu quero compartilhar com você os versículos 2 ao 4, e está escrito assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha que interessante isso, amados. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí ele explica por quê que é para a gente considerar um motivo de alegria, que ninguém se alegra em passar por dificuldades, né? Mas ele diz que nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque as provações, elas produzem perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança, ela precisa ter uma ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros no Senhor, sem que nos falte coisa alguma. Existe propósito para as provações. A nossa fé precisa ser provada para ser aprovada. Então existe um propósito nas tribulações, nas provações, e o intuito é que nós sejamos o quê? Perseverantes até o fim. Independente daquilo que estejamos enfrentando, independente das circunstâncias, das provações, das tribulações, Deus nos pede para mantermos a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. E essa perseverança, quando ela tem uma ação completa, ou seja, quando de fato nós permanecemos crendo na suficiência de Cristo, essa perseverança completa, ela nos atesta como pessoas maduras e íntegras. Pessoas que não são mais crianças, que não são mais meninos em Cristo, mas são pessoas que são adultos em Cristo Jesus. Adultos na fé e são íntegros, ou seja, inteiros em Deus. E quando isso acontece, a palavra fala que não nos falta mais coisa alguma. Eu encorajo você a olhar para as provações e para as tribulações de uma maneira diferente, a compreender que quando a nossa fé está sendo provada, o intuito é que nós permaneçamos crendo, independente das circunstâncias ao redor.
até porque nós já vimos lá na carta aos Hebreus, a fé é a certeza de coisa que esperamos, é a prova, a convicção de coisas que nós não vemos. E nós precisamos manter o nosso coração crendo, confiante, perseverante no Senhor. E isso diz que nós somos pessoas maduras quando nós agimos assim, que somos pessoas maduras, íntegras no Senhor, e se agimos assim não nos falta coisa alguma, ou seja, a nossa fé está de fato aperfeiçoada. Tem um texto de Romanos que fala basicamente a mesma coisa. Alegrem-se nas tribulações. A tribulação produz um caráter aprovado por Deus. Isso está lá em Romanos no capítulo 5. Nós não nos alegramos com as tribulações, mas nos alegramos nas tribulações. Não nos alegramos com as provações, mas nos alegramos passando pelas provações. Ou seja, enquanto atravessamos os momentos de luta, os momentos de dificuldade, de tribulação, de provação, podemos nos alegrar, sabendo que a nossa fé está sendo aperfeiçoada, que estamos de fato sendo perseverantes e isso nos torna pessoas maduras e íntegras no Senhor. Isso é importante para a nossa caminhada. Ao olharmos, eu vejo isso pela minha vida, por exemplo, né? Hoje eu olho para trás, tenho basicamente vai fazer 15 anos de caminhada com Cristo. Hoje eu sou muito mais madura e íntegra no Senhor do que quando eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 anos de caminhada com Cristo. Fui aprendendo a passar pelas provações, pelas tribulações, pelas dificuldades e deixando Deus trabalhar em mim, deixando essa perseverança se tornar completa. E eu sei que isso é dia após dia, continue na minha caminhada até que Cristo diga: pronto, filha, tua caminhada encerrou, agora acabou, né? Já completou a sua carreira. A minha perseverança, a minha fé vai sendo o que? Aperfeiçoada dia após dia. Isso é bom, significa que eu estou me tornando cada dia mais madura e íntegra no Senhor. Eu oro para que você veja as tribulações, as provações com esse olhar. Quando nós vemos assim, é possível, como Tiago escreveu, nos alegrar ao passarmos pelas provações, porque elas atestam, quando a nossa perseverança é completa, quando nós permanecemos em fé, quando a prova da nossa fé resulta numa aprovação, ou seja, a aprovação é a perseverança ter ação completa. Isso atesta que somos maduros e íntegros no Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada porque o Senhor nos ensina na prática como devemos viver a nossa fé. Muito obrigada por essas escrituras, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos para que aqueles que estão enfrentando provações, tribulações, estão num momento difícil, que eles permaneçam crendo, que eles permitam que o Senhor mesmo aperfeiçoe a fé deles. Essa fé produz perseverança, a perseverança, a alteração completa, diz que eles são pessoas maduras e íntegras no Senhor, sem que falte coisa alguma para eles. Pai, que eles possam ver as provações e as tribulações com esse entendimento, com esse olhar, e eles possam se alegrar, sabendo que a fé deles está sendo aperfeiçoada e eles estão se tornando pessoas maduras e inteiras em Ti, Senhor. Ajuda-os, fortalece-os, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.